Olá, nossos alunos e nossas alunas do EJA. Mais uma aula de Ciências Humanas comigo, professor Bruno Ferreira. Vamos lá, então? Lembrando que a aula de hoje é voltada para a segunda etapa do ensino fundamental, segundo semestre, módulo 2, unidade 1, atividade 2. Correção das atividades. Questão 1. Leia o texto e responda à questão. O que mais chama a atenção em todo esse processo de conquista americana? É a atitude dos indígenas em relação ao cristianismo. Documentos diversos atestam que os índios simulavam ser cristãos por meio de significado das formas, rituais e gestos da nova religião. Mas, no fundo, a assimilação lhes permitia encobrir suas crenças idólatras. Hector Hermann Brich, vai falar justamente desse contexto indígena aqui. O arranjo religioso feito pelos indígenas é considerada como A. Aceitação da religião cristã. B. Submissão à religião dos europeus. C. Resistência na forma de sincretismo, que é a resposta correta. C de casa. Ou D. Invenção de uma nova religião para os colonos. Resposta correta, C de casa. Resistência na forma do sincretismo. É isso, Foi uma forma de resistência dos povos indígenas justamente a essa imposição dos europeus em relação à sua religião. Próxima questão. Próxima questão é a seguinte. Questão 2. Observe as imagens, leia os textos e responda a questão. Aí nós temos duas imagens aqui, sobre 19 de abril, Dia da Resistência Indígenas, e uma outra que fala da Noite Triste, da batalha que ocorreu em 1520 no México entre as forças astecas e espanholas. Podemos considerar que a resistência indígena, beleza? Vai falar, essa questão pede a resposta sobre resistência indígena. A. Concentrou-se e concentra-se historicamente no México? Não. B. Constitui um evento do passado americano motivados pela ação colonizadora? Também não. C. Aconteceu no contexto da colonização e continuou na luta pelos direitos dos povos indígenas ao longo da história. Resposta correta, C de casa. Então, essa resistência indígena aconteceu no contexto da colonização e continuou ao longo do tempo, buscando essa autonomia, dos povos indígenas, beleza? Resposta correta, C de casa. Próxima questão. A próxima questão, que é a questão 3, diz o seguinte. Leia o texto e responda a questão. Tentem primeiro todos os meios de suavidade e persuasão para reduzir os índios bravos e viver civilizados. A divina providência não permitiu estender o poder desta monarquia nessas vastas regiões para destruir ou reduzir a escravidão. Os naturais habitantes delas, mas para trazer os conhecimentos da religião e para mudar seus bárbaros costumes. Vai falar desse contexto justamente dos índios, dos povos indígenas, Palacim foi um historiador goiano que muito escreveu sobre o período colonial. Conforme o texto no período colonial em Goiás, ocorreu a... Vamos lá. A alternativa A, junção da religiosidade cristã com a religiosidade dos nativos? Não. B, imposição da religião católica com meio da salvação dos nativos. Resposta correta. Então, o que ocorreu? Qual foi o processo histórico que nós interpretamos? Essa imposição da religião católica, perante os povos indígenas. Por isso que a resposta correta é a B. Vamos à próxima questão. Na próxima questão é a seguinte. Observe o mapa. E aí nós temos um mapa, justamente das capitanias. Ele representa o processo de colonização portuguesa. A. Seis Marias. B. Governos gerais. C. Capitanias hereditárias. Ou D. Companhias gerais e de comércio. As capitanias hereditárias. C de
casa. Então, esse mapa, ele representa justamente as capitanias hereditárias aqui no Brasil durante aquele processo de colonização. Beleza? Próxima questão. E a próxima questão é a seguinte. O Brasil é conhecido por ser um país multiétnico, que tem uma diversidade étnica. São colocados como os principais elementos formadores da nação brasileira. Vamos lá, o que são os principais elementos da formação da nação brasileira? A. Imigrantes italianos, africanos e os imigrantes árabes. Será que eles foram os principais formadores da nação brasileira? Falso. B. Indígenas, imigrantes árabes e os imigrantes japoneses e italianos? Falso também. C. Portugueses, os africanos, os imigrantes árabes, japoneses, italianos e alemães? Falso. Os nativos brasileiros, os indígenas, os europeus brancos e os africanos, povo que aqui foi escravizado. Resposta D. Né? Então, a resposta D por quê? Porque foram os povos indígenas, os povos europeus brancos e também os povos africanos que foram escravizados aqui. Então, esses três povos que surgem, né, a partir da formação do povo e do território brasileiro. E a partir disso, principalmente no primeiro momento, há depois uma expansão e surgem outros povos, mas inicialmente é a partir desses três povos. Vamos dar continuidade. Próxima questão, questão 6. O Brasil é um país de dimensões continentais, o que eleva a importância de uma articulada rede de transporte que entregue a maneira eficaz e pouco onerosa todas as áreas habitadas e do espaço geográfico no país. Nesse sentido, o sistema de transporte mais utilizado para o deslocamento de cargas e serviços é o quê? No Brasil, a resposta correta é A, né? Porque é rodoviário, né? Então, assim, dos sistemas utilizados no Brasil atualmente para a questão, né, da própria infraestrutura, né, de escoamento das cargas, é o sistema rodoviário. É por meio das rodovias que existem esse escoamento da produção. Próxima questão. A próxima questão é a 7, da Unimontes. A Federação das Indústrias de São Paulo comparou indicadores de transportes do Brasil com equivalentes, né, de países que são referência para o mundo. A conclusão do estudo é que, em 10 anos, a eficiência de nossa infraestrutura não avançou. O Brasil é grande, mas parece maior ainda que no sentido, né, de estrutura, né? O caminhão sai daqui carregado, vai até Rio Branco, de Rio Branco é transportado para Balsa e vai até Manaus. Assinala a alternativa que não indica um dos fatores que contribuem para o problema abordado no texto, né? Então, é dos fatores das alternativas que não indica. A. Reduzida a exploração do potencial de navegação dos rios, isso foi falado no texto. B. As condições precárias das rodovias que cortam o país, foi falado no texto também. C. A satisfação da capacidade operacional de portos e aeroportos, foi falado no texto. A prioridade dada a modal ferroviário pela política de transporte nacional, não foi falado. Que é a D de dado. Então, essa questão, né, de trabalhar, né, com as ferrovias, né, de investir com as ferrovias não foi mencionado no texto, inclusive seria uma boa estratégia de escoamento. Mas o que foi falado, comentado, o que foi abordado no texto foi justamente a questão das rodovias, o transporte por meio das rodovias. Vamos dar continuidade. Próxima questão. Questão 8. Leia e analise as proposições sobre as redes de transporte. Então, é sobre as redes de transporte. O Brasil é um país pobre em ferrovias irregularmente distribuídas no território brasileiro, concentrando cerca de 47% da região sudeste, enquanto regiões norte e centro-oeste juntas concentram apenas 8% das ferrovias. 2. A construção da capital Brasília impulsionou a implementação das rodovias no Brasil, como a Belém-Brasília, Cuiabá-Porto Velho e tantas outras, estabelecendo a chamada ligação entre os pontos. E 3.
O transporte hidroviário é o que possui a menor representatividade e participação nos sistemas de deslocamento nacional, né? O que é uma grande contradição, haja vista que é um potencial no Brasil, principalmente devido a diversos recursos hídricos. E 4. O transporte marítimo é uma das modalidades dos transportes aquáticos, que ocorre nos mares e oceanos por meio das embarcações. A partir disso, tem a quinta também, que o modal de transporte aéreo consiste no transporte de pessoas ou mercadorias de alto valor através de aeronaves, né? Assinale a alternativa correta. E a alternativa correta é justamente a D, né? Que todas estão corretas, né? Então, se a gente for analisar, todas as questões estão corretas. Desde a questão das ferrovias, até a construção de Brasília, ao transporte hídrico, ao transporte marítimo e também o modal de transporte aéreo. Resposta D, todas estão corretas. Beleza? Próxima questão. E questão 9. A informalidade está cada vez mais presente na sociedade de países emergentes como o Brasil. Várias são as causas que contribuem para que o número de trabalhadores informais aumente de forma considerável. Assinale a alternativa que contenha uma característica explicativa do aumento de informalidade, que fala do aumento, o que levou esse aumento da informalidade? B. A adesão de novas formas de trabalho, bem como as inovações tecnológicas podem contribuir para o aumento da informalidade. Resposta correta, B. Porque justamente essas formas de trabalho e as inovações tecnológicas contribuem para a informalidade, tanto a nova organização do trabalho, como também a questão das tecnologias. Então, são fatores essenciais para essa questão. Então, resposta correta, B de bola. Próxima questão. E a próxima e última questão é o seguinte: o processo de mecanização do campo vai falar da modernização do campo. Galera, associado a fatores históricos e conjunturais, permitiu que se expandissem as atividades produtivas do campo brasileiro para diversas áreas do interior do país. Tal fator colaborou para o avanço da chamada fronteira agrícola, né? Vamos falar sobre a chamada fronteira agrícola. Em termos estruturais, uma medida necessária para garantir essa expansão econômica do interior do Brasil foi o quê? O que levou essa expansão econômica? B. A melhoria e crescimento dos modais de transportes, né? Resposta correta, B. Então, os transportes foram essenciais justamente para esse processo de melhoria, né? Principalmente do campo, né? De avanço tecnológico e também para escoamento dessa produção. Esses grãos, essa produção, também a questão da carne bovina, tal, suína, aves. Então, esse processo de investimento nas rodovias foi essencial para expandir, né? E o crescimento econômico, principalmente do agronegócio, né? E é isso então, né? Até a nossa próxima aula comigo, professor Bruno Ferreira.